típico exemplo de absurdo jurídico, inconstitucional desde o começo, né? Tudo se iniciou com o prefeito da cidade falando em recolhimento de livros. Recolhimento de livros. A simples ideia, pessoal, de se recolher livros já é um bico na Constituição Federal. Eu quero lembrar aqui para o nosso ouvinte que nós temos uma Constituição Federal, ainda temos, e ela é muito expressa no seu glorioso artigo 5º, aquele que dispõe sobre a liberdade. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Ou seja, o que está dito aqui é que a circulação de um livro, qualquer que seja, independe de licença. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, não dispõe sobre recolhimento de materiais. Isso é muito importante. E o Supremo Tribunal Federal já deliberou a respeito sobre o ECA não cobrir necessidade de licença ou autorização. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, fala sobre conteúdo impróprio. Fala sobre pornografia. Então a gente chega à imagem, à representação. Aquele quadrinho da HQ em questão. O beijo, né? Uhum. O beijo. O beijo entre dois rapazes vestidos. Beijo entre dois rapazes. Qual é a impropriedade? Vou repetir. Beijo de dois rapazes vestidos. Qual é a impropriedade, se não, pessoal, e aí é preciso tocar nesse ponto, falamos na semana passada, se não uma mentalidade homofóbica? Se fosse, Rodolfo Schneider, falamos sobre isso, um beijo hétero, tem vários exemplos. Se, não é o caso, se na capa dessa HQ houvesse um beijo hétero, homem e mulher, teria havido essa mesma reação? É evidente que não. Evidente que não. Então nós temos aí, e aí a gravidade da decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nós temos discriminação estatal lançada pelo prefeito e endossada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma página vergonhosa da nossa história. E a tentativa de se abrir um precedente muito perigoso. Essa decisão, que claramente recorta de maneira discriminadora livros de temática LGBT, destacando um entendimento que não está na Constituição Federal, não está no Estatuto da Criança e do Adolescente, isso significa uma violação bárbara do princípio da igualdade também previsto na Constituição Federal. Sobre o prefeito Marcelo Crivella, diante desse cenário descrito aqui, alô Ministério Público, cabem ações por crime de responsabilidade e improbidade administrativa. E eu estou esperando os valentes do Ministério Público entrarem com essa ação.